Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Mahai Om Shanti 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 Hi. Os três Shantis, para que os obstáculos inerentes à nossa psique sejam removidos, para que os obstáculos dados pelo entorno, por aqueles vizinhos também, e para que ocorram tudo bem com os regentes, né, dos fenômenos da natureza, por exemplo. Dado isso, a gente vai continuar aqui uma vez mais nesse encontro. Agora, o Swami comenta o trecho da Escritura onde se fala de um yoga específico, que é o Passaka, é aquele que pratica a Upasana Yoga. Como ele mostrou aqui, a Upasana Yoga, ela é o ideal para aquele que se retira para uma floresta, né? Ele está usando aqui um yoga. Então, ele diz aqui, ele está usando aquilo que está no que essa Upanishad chama de conhecimento inferior. Porém, é um conhecimento inferior que ele é mais ágil, mais poderoso do que o Karma Yoga, porque ele é feito com a mente. E é reconhecido pela tradição hindu que a mente é bem mais poderosa que o corpo por motivos óbvios, né? O corpo morre e a mente continua. É a mente que seria o nosso meio de conhecimento por excelência. É a mente, né? É a nossa entrada de informações e é o modo como essas informações são elaboradas em termos físicos, em termos sutis, em termos de identidade, em termos de tudo, de significância, de como nós nos vemos. Então, é por isso que a disciplina da mente em si, ela é considerada superior, porque está lidando com praticamente a nossa bússola e o nosso decodificador, está lidando com o nosso programa, né? Com o nosso modo de circular pelo mundo. É o nosso sistema relacional, é o nosso sistema cognitivo, emocional. Então, ele fala dessa outra rodovia quando a pessoa morre, que chamou-se Shukla Gati. E ele comenta que na escritura, esse Shukla Gati, que é uma rodovia mais elaborada, né, para lidar com o refinamento de um sistema mais elaborado que é a mente. Então, ele diz que isso é comentado aqui na escritura, nesse trecho. Como é que a escritura faz isso? Tem esse verso aqui, ó. Te upasaka virajaha. Virajaha significa que esses upasakas removeram muitos dos seus papam pela prática de upasana. A prática de upasana, ela elege uma divindade e a pessoa faz a prática meditativa em cima disso. Ou uma oração, né, repetidamente, é um japa que as pessoas em geral fazem, ou simplesmente repetem o nome daquela divindade, né? O Passaka Yoga, super conhecido hoje em dia no planeta, no Ocidente todo, é o do movimento para a libertação de Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, e daí por diante. Aquilo ali é uma espécie de Upasana Yoga. Então, através disso, esses praticantes se tornaram pessoas altamente puras. Pessoas altamente puras, pessoas com a mente pura. O que é uma mente pura? Né? Para que serve uma mente pura? A mente pura, ela é uma espécie de mente capaz de assimilar o desapego muito bem.
Porque o guna predominante numa mente pura é a guna sattva. Então, como em geral os nossos apegos mais fortes ocorram mediados pela guna tamas e porrajas, então a guna satívica, ela a princípio, ela afrouxa esses laços de dependência. Mas é claro que, como essa escritura já comentou, você pode ficar preso também, né, pela guna satívica. Por isso que é dito que é um conhecimento inferior, porque está mexendo com gunas. Conhecimento superior, ele está além dos gunas, né? Então, quando uma mente está assim, uma mente dessa, ela tem uma condição de desapego melhor. A própria prática ajuda essa mente a ser mais estável e mais focada. Por isso que ele diz aqui, pessoas altamente puras, são pessoas que purificaram a mente. Se houver interesse nelas em procurar o conhecimento espiritual propriamente dito, elas têm uma ótima qualificação, né? É uma mente boa, uma mente muito receptiva. Muito embora sejam espiritualmente ignorantes, esses upasakas, porque não estão envolvidos com o conhecimento pessoal, o conhecimento espiritual propriamente dito, que seria o Gnana Yoga, eles têm uma mente pura, porque eles têm que seguir os valores, né? Por isso que toda hora a gente vê a importância dada pelos valores no Vedanta, né? Swami Dayananda tem até um livrinho que a Betânia gosta muito, chamado O Valor dos Valores. Dar valor certo aos valores que nos interessam é um bom modo de você economizar energia e não se aborrecer com as coisas, né? Falando de um modo muito direto. Você cultiva valores dármicos. Os valores dármicos são altamente favoráveis a isso. Não se esqueça que o Mahabharata, ele todo gira em torno da força desses valores dármicos. Ali é uma luta entre a Dharma e Dharma, né? No seio de uma família. Então, os valores são importantes junto com a Upasana. No ashrama karma, os valores também estão incluídos, né? Naquela via ali através do karma, também estão incluídos. Portanto, por causa dos seus valores que eles cultivam, eles são puros e têm muito punham, tem muito mérito. Aí ele continua falando aqui, e Shururyavarena te virajaha prayanti. Essa primeira palavra, Suryadvarena, aqui se refere a Shukla Gati, que é o que ele está falando ali. Após a morte, esse é um caminho especial prescrito para esse Upasaka, né? Aquele que pratica o Upasana Yoga. Prayanti significa que eles viajam. Aí tem aqui um comentário, né? A pessoa cética diz assim, mas eu não estou vendo. Mas a gente já viu demoradamente aqui que os olhos não são adequados para lidar com isso, nem o sistema sensorial. Então, o Swami continua. Você não deveria falar isso. Ou Passaká também é um pretará. O que é um pretará? É a alma que partiu. O Passaká também é invisível. Shukla Marga, esse caminho que vai para essa rodovia espiritual, também é invisível. Os devatas, os guias que orientam esse Upasaka, são também invisíveis. Então, não sabemos. Como não sabemos, com base na nossa sensorialidade, é por isso que a gente vai recorrendo a uma escritura. Fundamental quando está estudando o Vedanta é reconhecer, primeiro, a autoridade da escritura. Como é que se reconhece isso? Por você mesmo, né? Você pode fazer um raciocínio de fim de linha, como eu fiz, né? Por que eu estou brigando com uma escritura, né? Se eles estão ensinando isso há milhares de anos, quanto mais tempo vou ter de vida útil aqui nesse planeta? Isso me fez considerar a escritura. Por que não prestar atenção na escritura como uma fonte primordial, né? Uma fonte primordial daquilo que nos interessa. E para onde esses Upasaka irão? Yatrasaha Purushahasti. Eles irão para um local chamado Brahma Loka, que é o nível mais alto dos céus. Os céus têm mais 6 níveis também, tá? São 14 níveis.
A Terra é o 7, tem 6 acima e tem 7 abaixo. Aí ele vai dando o nome de todos esses que estão acima, ó. Bhuvar, Suvar, Mahar, Yana, Tapo e Satya, local. O anterior a que nos referimos era o Swarga inferior, era o céu inferior. Tudo isso são céus. O Swarga do Passaká, o céu do Passaká, aquele que purificou bastante a mente, refere-se a Brahma Loka, que é o top, é o que está lá em cima. É o mais grandioso céu, onde Brahmadi, o Criador, é a divindade presidente. Saha Purushaha significa Brahma, o Criador, que é Amritaha. Vocês lembram? Amritaha significa eterno, né? É a eternidade. Eterno significa que ele existe do começo ao fim desta criação. Ele tem existido por toda a criação. Eterno não tem a ver com passado, presente e futuro. Tá? É mais correto, toda ideia é imprecisa, mas é mais correto dizer que o espaço, né, juntamente com o passado, presente e o futuro, ocorrem na eternidade. Isso ajuda mais a mente do estudante a pensar assim. Tá? É o campo onde ocorre isso. Onde a gente pode relacionar essas decorrências do tempo é no espaço. Então, a gente pode dizer passado está relacionado ao presente, que está relacionado ao futuro e vice-versa. Mas é interessante pensar a eternidade como algo realmente atemporal, desvinculado da ideia de tempo. Isso pode ajudar bastante em algumas contemplações, tá? Que é você. Você é essa eternidade. Todo o resto que está aparecendo aí é tudo temporal, espaço temporal. É uma boa meditação, né? Por que dá tanta importância a esse monte de coisas do espaço-tempo, que são apenas uma sombra diante de você? E graças a você parecem se mexer, como um monte de historinhas numa tela de cinema. Né? São contemplações boas. Às vezes, quando a pessoa está com uma coisa desagradável e pensa assim, parece uma esbofeteada naquilo que está sendo desagradável, como se a pessoa pensasse assim: eu não quero pensar nisso. Não é bem isso. Não é bem isso. Isso é uma afirmação do que você é diante daquilo que aparece em você, que é impermanente. Por isso que a investigação vedântica, o Nididhyasana, se destina a isso, né? Você saber discernir o que é real daquilo que é relativamente real, daquilo que só tem realidade vinculado a você, né? Então é interessante pensar nisso, né? Essa palavra amrita, pode levar ela com você, ou então falar eterno. Lembra sempre que o eterno não tem nada a ver com o tempo. Nada, 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 nada. Tá? O eterno não depende do tempo, nem como referência. Então, nesse caso aqui, ele está falando de Brahma, o Criador, né? Que ele tem uma existência por toda a criação, sendo que a criação é ele mesmo, muito diferente do Deus que a gente está acostumado a ouvir por aí e no qual nós fomos ensinados, se estivermos uma educação religiosa, né? Deus está no local, a criação dele está em outra. Nos Puranas, vimos que do umbigo de Vishnu veio Brahma. Lembram disso? Lá no comecinho, quando o Swami falou dessa cosmogonia do Veda, né? Brahma cria os lokás, cria essas dimensões, né, de existência. Para cada local tem um corpo. E uma vez que o Pralayan chega, a dissolução, tudo se resolve em Brahma. Essa palavra resolve, ela é puxada do inglês, tá? Nesse caso aqui, a gente pode substituir por tudo volta para Brahma, tudo retorna a Brahma. A gente pode usar isso. Mas a gente usa tudo se resolve em Brahma, acabou ficando assim. Tá? Isso que quer dizer tudo se resolve. Mais tarde, Brahma é resolvido em Vishnu, porque veio de Vishnu. O Ishwara último, que é a mesma coisa que Shiva, tanto faz o nome. Vishnu ou Shiva. As escrituras se referem
a Brahman, né? Ou como Brahman, ou como Vishnu, ou como Shiva, né? Em geral, as escrituras usam esses três nomes. Mas, nas representações hindus, quando a gente pensa em Brahma, o Criador, a gente logo pensa também no outro modo de olhar Vishnu ou Shiva. E todos eles têm a ver com a criação, com a manifestação, né? Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva é aquele que recicla ou destrói. Por isso que você vai ler sobre como se fundamentam os praticantes do hinduísmo, você vai encontrar shivaístas, vai encontrar Vaishnavas, que são os adoradores de Vishnu, o pessoal do movimento para a consciência de Krishna, os Hare Krishna, eles são Vaishnavas. Já muitos yogis são shivaístas. E por aí afora. O engraçado é que quase ninguém gosta de Brahma. Tem até uma historinha na mitologia hindu, porque que quase ninguém presta atenção em Brahma, mas parece que ele falou uma mentira para Shiva. Então ele ficou meio desacreditado. É como se a criação fosse uma espécie de uma farsa mesmo. Né? Mas a gente não vai falar essa história aqui não, até porque eu não me lembro muito bem dela. Mas, de qualquer modo, quando vocês verem numa escritura, né, desse conhecimento dito superior aqui, nessa Upanishad, quando se referia a Vishnu, Ishvara, Shiva, em geral está falando de Brahman. Brahman ficou mais comum depois de um determinado tempo nos escritos hinduístas. No começo era bem pouco usado Brahman, o vasto, né? Então, esse é o Ishvara último. Vishnu é aquele é Ishvara, né? Sem atributos. É o Nirguna, né? O Saguna é aquele Ishvara que está ligado à criação. Tá? Então, por isso que ele falou Bhagawan definitivo, né? Aquele aonde todo o pralaya, todo esse processo do pralaya se resolve, é nele. Assim, Brahma é relativamente eterno durante o Shristi atual. Shristi é a criação, tá? É o ciclo atual de criação. Por que que ele fala que é relativamente eterno? Ele vai explicar aqui, tá? Vimos os detalhes na Gita, capítulo 8, verso 16. A gente viu isso aqui, eu acabei esquecendo de... Ah, tá, é quando ele comenta aqui, né, Krishna, que mesmo o local de Brahma, ele não é permanente, ele não é o fim de tudo, né? Está falando com Arjuna, está querendo dizer que uma vez lá, se Arjuna não adquiriu o autoconhecimento, ele continua no ciclo das encarnações e reencarnações. Sai daquele paraíso e volta para cá, por exemplo. Então, ele disse que não vai entrar aqui em qual é essa sucessão, como é que isso ocorre direitinho. Sabe por quê? Porque, em termos de Vedanta, isso aqui, na verdade, não é relevante mesmo. O que é relevante no Vedanta é deixar o estudante capacitado para praticar o Nididhyasana, até que a revelação venha para ele, ele firme ela. Ou para quem já teve isso, já viu que é assim mesmo, para que isso fique firme. Então, o Vedanta realmente ele não se detém nisso, né? Muitas vezes o Vedanta toca nisso até para que a mente do aluno sossegue um pouco, sabe? Não faça tantas perguntas. Porque são perguntas que acabam ocupando a mente do estudante com outras coisas que a própria escritura acha que não é tão relevante assim. Tanto que as escrituras vão negando. Vocês vão ver aqui na Mundaka Upanishad que eles vão negando as coisas, né? Ah, você chega através de Brahma pela meditação, tudo. Depois ele vai dizer que não, né? É aquele processo de negar do Vedanta, até que só reste o conhecimento como caminho viável. Então, Amrita. Amrita significa que Brahma é relativamente eterno. Avyayatma, o relativamente não decadente Brahma existe. Nesse Brahma locar, né, nesse céu de Brahma, o Passacá vai residir. E é para sempre? Não.
Isso também é devido ao Punya Palam. Depois de desfrutar de prazeres muito, muito, muito maiores comparados ao Karmi, que é aquele que se aprofundou no Karma Yoga, é o Grihasta, é tipo o Grihasta aqui, o chefe de família, que se dirige ao professor dessa mundaka, né? Qual o problema novamente? O problema novamente é que ele vai passar pelo mesmo que o Karmi passou, né? Ele vai voltar para os apartamentos com aquele vistão para o rio poluído. Tenha isso em mente, de volta à estaca zero. Assim, o que concluir? Use religião, karma e upasana para Yana Vairagya Siddhartham, né? Não se apaixone por benefícios materiais, nem benefícios materiais densos e nem sutis. Para que então eu vou usar karma e upasana? Eu vou obter, eu quero karma e upasana para quê? Para obter benefícios materiais? Não. Como um meio para que eu alcance discernimento e conhecimento. Jnana e Vairagya Siddhartham. Esse que é o interesse, é um meio. O Swami está falando isso é comentado em muitas escrituras, para que o estudante não se perca nisso, né? Que ele pode usar tudo isso para benefícios materiais, inclusive para continuar sendo um ritualista e usufruir os benefícios do ritual. Mas o Swami está dizendo que um estudante de Vedanta não deve se deter aqui, até porque esse não é o objetivo do Vedanta. É por isso que o instrutor fala lá em cima o Anguirás em conhecimento superior e inferior. Shaunaka se aproxima de Anguirás com uma pergunta muito específica. Ele diz assim: o que é aquilo que, uma vez conhecido, torna todo o demais conhecido? Então, o discípulo, o grihasta, se aproxima do professor com uma questão sobre conhecimento. E a primeira coisa que o professor faz é situar esse aluno em relação ao que é conhecimento. Diz assim: olha só, até agora você teve nesse conhecimento aqui de ação, você é um karma yogi, né? O que você está querendo atingir não pode ser atingido por esse tipo de conhecimento ao qual você está habituado. Eu vou ter que te levar para uma outra visão de conhecimento. Vou te levar devagar. Você vê que ele está levando o aluno devagar, até ele começar a instruir mesmo. Na verdade, a instrução desse mundaka só vai começar a ocorrer no segundo capítulo, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco, tá? Então, dito isso, né? Lembrando de novo as frases do Swami para Martananda. O que se conclui disso aqui todo? Exatamente isso. Use a religião, karma e o Upasana Yoga para fins de você obter, o conhecimento sobre o discernimento. O que é ter discernimento? É saber que não é por aí que você vai conseguir a liberação. Você pode desfrutar de delícias e pode cair de novo. Nesse sentido, a ida a esses céus, guardadas as devidas proporções de dimensões e do tempo, é exatamente como quando você experiencia um prazer, uma delícia. Você vai lá, experimenta um prazer, uma delícia, aqui mesmo nessa dimensão, e logo depois isso vai embora, né? Só que pela escritura, nessas dimensões mais elevadas, isso ocorre de um modo muito intenso, né? São prazeres assim inomináveis, alegrias inomináveis, para depois, tendo gasto o seu crédito, você volta a repetir o caminho descendente, né? Então, a grosso modo, isso não altera nada a sua situação como experimentador, né? Então, aqui a gente está realmente vendo os limites da ação, da experimentação. É isso que o Swami está insistindo aqui o tempo todo. Por que ele fala isso? Porque é o que a pessoa encontra quando ela vai investigar no Nididhyasana. Ela encontra esse tipo de obstáculo, entre aspas. Ela vai estar lidando com uma possibilidade de gratificação, seja em Dharma, seja em desejo, seja em segurança, que, por um motivo de ignorância dela na investigação,
porque ela não está muito bem fincada na investigação, ela vai achar que isso está se contrapondo à investigação, está atrapalhando ela perceber o que é real e o que é o provisório. Se isso está ocorrendo, a pessoa tem que ver no que é que ela está ligada, né? E contrapor isso ao conhecimento. Isso pode ser muito desconfortável, principalmente se a sua ligação com essa coisa experiencial que a gente está lidando aqui, algum aspecto específico da sua experiência, uma emotividade muito grande em relação a um parente, isso pode representar um obstáculo muito sério, porque você não vai questionar isso. Você vai ver assim, eu tenho muita afinidade pela minha irmã, e uma hora você vai dizer assim, caramba, eu tenho essa afinidade, mas tudo isso é muito provisório. Uma hora eu me vou embora, uma hora minha irmã vai embora, ou talvez nós possamos brigar, né? Então, onde é que está o real nisso? Isso não está no real, embora ocorra no real, que sou eu. Essas comparações podem ficar extremamente desagradáveis, né? Para a pessoa que ainda tem que dar uma, tem que fazer isso aqui, ó, entender a importância do desapego, né? Jnana Vairagya Siddhartham. Pode ser extremamente desagradável, porque vai mexer com seus vínculos mais profundos, né? O Swami já comentou em alguns outros textos que eu vi, como os problemas familiares atrapalham a assimilação do Vedanta. Ele diz que é o que mais atrapalha. Às vezes, nem a própria doença de uma pessoa atrapalha tanto quanto os laços familiares que ela tem. Diz, isso é um obstáculo tremendo. Então, às vezes, a pessoa vê assim e ela acha que é fácil aplicar isso. Aplicar isso mesmo, na verdade, exige muita persistência, ouvir o tempo todo, se lembrar o tempo todo, porque tudo ao seu redor é desenhado para te puxar. Isso não é bom nem ruim, mas não é o que está te interessando, né? Você não está interessado em ficar preso. Só isso. Tem seu papel? Tem, mas não é do seu interesse, né? Não tem coisas boas nem ruins nesse mundo aqui. As coisas são ruins quando você traz para você laços que atrapalham o que você está querendo fazer. Aí elas ficam ruins. Aí você diz, isso é ruim. Já para uma outra pessoa, ela diz, olha, isso está ótimo. Até essa ideia de bom e ruim, você tem que entender que isso é só uma avaliação sua, né? Simplesmente não cabe no que você está querendo, só isso. Esse é o discernimento. Não cabe, não é isso, não é nisso que você está interessado. Porque senão você vai brigar com isso. Não é para brigar, isso tem o seu lugar, mas tem que ser olhado como que é. Quando eu falo olhado, é compreendido profundamente como que é. Não é a pessoa olha uma relação familiar e diz assim, ah, tá bom, isso vai passar. Não, é para você contemplar isso mesmo, né? Então, aí começa a ser possível. Às vezes a mente da pessoa que está no conhecimento, ela parece meio estranha, ela trabalha de dois modos mesmo, né? De um lado, ela realmente observa a importância disso. Por outro lado, ela vê que isso não tem realidade em si. Tem até uma passagem no Panchadasi que o Vidyarani ele descreve a mente de um realizado. Ele diz assim, imagine um corvo, né? Que ele consegue olhar para uma coisa e para outra ao mesmo tempo. Os corvos são assim, né? Os globos são meio independentes. De um lado, ele vê todos os vínculos e as misérias humanas. E de outro, ele vê a grande beleza da liberdade que ele tem, que ele é, na verdade, né? Então, ele enxerga as duas coisas ao mesmo tempo. Não é para brigar com nada que você está vendo. De algum modo, o conhecimento ele vai ajustando a pessoa, sabe, do jeito dele, é um mistério, mas ele consegue lidar com isso, né? É assim que vai ocorrendo. Ou então, quando descreve, né, o sábio, que é que nem aquele sábio que num dia escaldante ele entra naquelas águas, né, agradáveis de um rio, né? Então, ele vê aquela agradabilidade, aquela coisa fluida e simples, e ao mesmo tempo ele vê esse ambiente tórrido, né? Meio pesado da existência simplesmente material. Mas ele lida com os dois. Então, se você quiser anular um,
não vai funcionar, até porque isso é você também, né? Então, o Nididhyasana, essa prática reiterada de discernir o que é real daquilo que é relativamente real, vai habituando a sua mente a trabalhar com isso, sem desmerecer as coisas com as quais você não se identifica. Porque muitas vezes, nesses estudos, inclusive em outras correntes, as pessoas acabam usando como recurso desmerecer o ambiente dito da manifestação, o grosseiro, o sutil, né? Só que na hora que elas estão desmerecendo, elas estão criando um vínculo também. Tecnicamente, esse é o problema. Eu estou criando o vínculo do desmerecimento, que talvez seja mais doloroso e pior do que o outro, né? Então, é importante você ir se acostumando a ver esses dois funcionando ao mesmo tempo. Não são incompatíveis, até porque aquilo com o qual os vínculos estão sendo eliminados se resolve em você. Quando eu digo se resolve, eles não são destruídos em você, eles se resolvem. Eles são abraçados, eles são incluídos em você simplesmente como que são, né? Tem que ter um certo cuidado com isso, para não criar um conflito onde não deve ter, né? Nunca negar nada. O estudante de conhecimento superior, ele nunca nega nada. Ele não nega nada. Ele vai se acostumando a ver esse papel que uma pessoa mais mundana ou uma pessoa religiosa, ela chamaria de um papel dúbio. Não é um papel dúbio, é como é mesmo, né? Você se transforma num ótimo ator sabendo que você está representando, né? Mas um ótimo ator, ele entra na cena mesmo, né? Mas nunca se perde na cena. É importantíssimo isso no Nididhyasana, né? É tudo muito legal, bem, né? A teoria é muito bacana, mas na prática a gente acaba lidando com vínculos emocionais muito poderosos e que são autodefinidores, né? Eles definem a gente, né? Então, é por isso que ele está dizendo aqui, ó, procura desenvolver a importância desse desapego e aprender a lidar com isso, né? Enxergue a vontade de desapegar, a vontade de se desapegar. Quanto mais você faz isso aqui, mais você exercita a função boot da sua mente, que é onde as decisões são tomadas, onde você consegue enxergar é, os vínculos, o modo como a sua psique funciona, nunca para negar e nem brigar com nada. É, antes de tudo, um reconhecimento. Como você está usando uma escritura como base, você tem como fazer esse voo de reconhecimento com segurança, né? Porque a escritura ensina a fazer isso. Tudo que Swami Paramarthananda está fazendo aqui é aumentando o seu grau de conhecimento através da investigação de muitas coisas muito corriqueiras, muito comuns. Ele sai da escritura e vai para a vida comum. Reparam como ele faz isso o tempo todo? O que ele está fazendo? Ele está dizendo que isso aqui é válido mesmo. Ele está dizendo, olha, vamos olhar para a vida, olha como é que é normalmente, né? Vê quando é que ele falou dos filhos que vão estudar em outro lugar, e aí depois dizem, não, quando você estiver velho, você vem visitar, fica com a gente. Ele disse, isso é tudo bobagem. Quando você envelhece, você vê que tudo isso é conversa fiada. Tenha discernimento, né? Entenda que a vida dos filhos, elas foi, né? Eles agora estão em outro ponto, estão seguindo a vida deles, né? Então, é fundamental essas conversas que o Swami tem aqui. Elas contextualizam todo esse dilema que o investigador encontra no Nididhyasana. Ele está sistematizando isso aqui. Você vai encontrar isso na sua vida cotidiana, né? Então, o Nididhyasana, com base nisso, ele vai ficando mais fácil, né? Você cultiva o desapego. Quanto mais desapego você tiver, mais fácil o Nididhyasana, mais fácil, né? Mas desapego mesmo, sem desmerecer aquilo do qual você está se desapegando. Eu caí nessa armadilha inúmeras vezes durante muitos anos, eu não caio nela nunca mais. Você desmerecer aquilo do qual você está se desapegando, não, isso é terrível, né? Isso é uma das piores armadilhas que tem. Você acaba ficando apegado
a necessidade de querer se desapegar. Não é assim que funciona, né? Tem que ter um certo cuidado com isso, né? O desapego, ele passa a ser acolhido como qualquer coisa, compreendido e tratado como tal, né? Qual é a necessidade? Por que que é legal eu cultivar o desapego? Porque você está estudando Vedanta, por isso que você tem que cultivar o desapego, né? E como é que se cultiva o desapego? Não é conflitando. Qual é o modo mais seguro? Você desenvolve valores dármicos, é o mais seguro que tem, né? Medita, faz alguma prática que pode ajudar muito a mente a estabilizar. Eu cultivo valores dármicos e aí eu faço uma Upasana Yoga que me ajuda a estabilizar a mente. Está ótimo, né? Se você fizer isso, você vai notar que funciona, né? A sua mente não vai mais enxergar conflito nas coisas. Aí, quando for lidar com as pessoas, você tem que ter cuidado, porque a pessoa em comum, em geral, na vida dela, ela acaba vendo muito mais conflitos onde existe, na verdade, né? Então, tem que ter um certo cuidado ao lidar com isso. É muito jeito, né? Muito jeito. Vamos começar aqui o 14. Aí ele vai voltar aqui para o mantra 11. Ó. Ele sempre volta para o mantra anterior. Aí, de novo, né, para lembrar o que foi falado ali, está aqui o mantra de novo. Mas aqueles que fazem tapas e shraddha na floresta, tendo seus sentidos sob controle, instruídos e levando uma vida de monges mendicantes, vão pelo caminho do sol, para onde se encontra o imortal e imperecível Purusha. Esse aqui é o Brahman, né, o Criador. É outro nome que eles dão. Isso aqui vem do Samkhya, Purusha. Depois de introduzir a Paravidya e Paravidya na primeira sessão, Paramartananda deu uma ideia, aquilo que a gente falou, para a Shaunaka do que é conhecimento, né? Agora, aqui na segunda sessão, a Upanishad fala sobre como esses dois vidyas são complementares. Está vendo como é que ele não nega nada? Ele não está negando nada. Isso se a pessoa souber utilizá-los adequadamente. Para isso que está usando uma escritura. Destes dois vidyas, a Paravidya consiste em karma e upasana. Paravidya consiste em gnana, né? E muito embora qualquer karma possa ser chamado de aparavidya, qualquer karma, tá? Estudo de faculdade, comércio, etc., a Upanishad, especificamente, está interessada com os Vaidika karmas, que são os karmas prescritos pela tradição védica. Por que que ela está interessada nisso, nesse Upanishad? Porque quem foi procurar o professor é um karmi que faz Vaidika karma, né? Que era o Shaunaka. Ele é um Grihastha, é um karma yogi. Então, esse é o contexto da Upanishad. E essa Upanishad fala sobre as vantagens do karma, mas isso aqui, como o Swami mostrou, serve para os karmas mundanos também, bem como as suas limitações. A vantagem do karma é que ele pode proporcionar benefícios materiais que são limitados. E também purificação mental, se uma pessoa usá-lo adequadamente como karma yoga. Karma yoga é uma atitude. Karma, como karma, só ação, pode trazer benefícios materiais. Karma, como karma yoga, né, que é a relação com o Ishvara, de saber receber o que vem de Ishvara como prasada e ter uma atitude, né, de oferecimento das ações, das suas próprias ações a Ishvara, esse tipo de karma, que chama karma yoga, é uma atitude, né, pode dar pureza mental. Essas são as vantagens, né? A desvantagem do karma é que ele não tem como dar moksha, liberação. Qualquer que seja o resultado finito que possa dar, todos esses efeitos são limitados pelo espaço-tempo, vai chegar ao fim com o tempo e, portanto, o karma apenas vai perpetuar o samsara. A Upanishad adverte veementemente aqueles que não reconhecem as limitações do karma. Né? A Upanishad, nesse contexto, ela está falando dos ritualistas. Ela está dizendo, olha, você acha que isso aqui é o topo do Veda, é o que o Veda tem te oferecer,
de mais libertador. Não é. Aí, como é que você sabe disso? Porque tem o final do Veda, que é o Vedanta. Só que muitas pessoas ficam vinculadas aos rituais. Basta você fazer uma amizade no Facebook com vários indianos, que quando eles propõem uma amizade para você, são ritualistas. Eles querem fazer rituais para você. Eu nem aceito mais, porque eles retornam já falando que eles fazem tal ritual, e que dá certo, que sua vida vai ficar próspera, seus filhos serão felizes, você não vai ser apanhado por nenhuma epidemia, nada disso. É isso, sabe? São pessoas que fizeram, né, disso o seu meio de vida. Nada contra, né? Mas não é aonde eu estou detido, não é o que está me interessando aqui agora. É válido? É, mas é assim, né? São pessoas que estão vinculadas a essa porção ritualística, que estão oferecendo serviços que, diga-se de passagem, é chancelado pelo Veda, né? É um modo que, um ritualista ou um sacerdote tem de ganhar vida, né? Ele oferece isso. Então, após lidar com karma, a Upanishad chega agora ao Passaná, que é esse último verso aí que a gente viu, que também é o aparavidya, é o conhecimento inferior, né? Conforme dividiu aí o Anguirás. Por Upasana, queremos dizer, ó, Ishvara Dhyanam. Dhyanam é qualquer tipo de meditação, onde você tem um objeto definido, tá? Seria meditação em Ishvara. Meditação sobre Ishvara, seja na forma de qualquer Ishta-devata, na forma de qualquer deidade em particular, ou meditação sobre Ishvara, como o próprio Vishwarupa Ishvara, que quer dizer Ishvara como todo o universo multiforme. Isso é meditação, Vishwarupa Ishvara, que você pode fazer toda hora que você está na rua, né? Você vai olhar qualquer coisa e vai ver. Tudo isso aqui é Ishvara. Isso é uma contemplação que é interessante fazer no seu dia a dia, enquanto você está andando aí nos seus afazeres. Tudo é Ishvara, né? Ele colocou uma frase aqui que eu não sei de onde veio isso aqui, mas às vezes eu pesquiso umas frases, não encontrei. E aí ele continua. De repente deve ser o trecho de alguma escritura, né, onde tem especificamente essa meditação, né, e Ishvara como todo o universo multiforme, né? Então ele continua, o Passana também tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que pode dar benefícios mundanos e proporcionar o mais elevado bem, Brahma Loka, após a morte. Lembra dos benefícios mundanos? A pessoa pode ficar com uma mente mais aprumada. Se ela meditar profundamente na característica de um Deus, de um Ishta-devata, ela pode até adquirir os poderes desse Deus, né? Os siddhis, os poderes ditos paranormais. Então, são benefícios mundanos. Tudo isso é benefício mundano. E também pode proporcionar o mais elevado bem após a morte, que é Brahma Loka. E ao Passana também pode dar Chitta Shuddhi e Chitta Ekagrata. Chitta Shuddhi é pureza mental, é aquilo que a gente falou lá em cima. Chitta Ekagrata é a capacidade de concentração, né? É o que a gente viu lá em cima. Fazer o Passana Yoga vai deixar sua mente mais estável e com uma capacidade melhor de manter o foco, né? Além de dar a pureza mental que foi comentado lá em cima. Até porque quando você medita nessas divindades, você está meditando em virtudes, né? As deidades indianas, elas são virtuosas. Então, isso ajuda você a adquirir e manter certas virtudes. Então, se for usada como um yoga, como uma prática. O Passana, como Passana, proporciona benefícios materiais. Como yoga, né, nesse contexto, que seria o contexto devocional, o Passana, usada como yoga, ela é devocional, dá essa pureza mental e dá capacidade de concentração. Essas são as vantagens de Upasana. Mas qual é a desvantagem? A mesma que o Karma Yoga. Não pode dar moksha.
Mesmo que alguém vá para Brahma Loka, depois que o punyan se esgotar, será necessário voltar. De novo, ele cita essa frase de Krishna para o Arjuna, né? Isso é dito no 11º mantra, esse aqui. Quem quiser ver a nota de rodapé 55, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela está perto. 55. O que quer dizer aquilo ali? Nota de rodapé 55. Puxa, está lá embaixo. Perto. Ó, nossa. Está aqui. O que quer dizer essa frase aí, ó? Ó Arjuna, todos os mundos, até o mundo de Brahma, estão sujeitos ao renascimento. Isso é o que Krishna fala para Arjuna, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, sempre tem esse problema. Na verdade, o padrão é o mesmo, né? É o padrão mesmo. O que muda é o corpo, o universo onde isso vai ser expresso e os benefícios que você tem. É isso que muda. Mas o funcionamento do samsara é o mesmo, né? Não tem assim muita diferença, tá? Mas há uma palavra específica na qual Shankaracharya coloca ênfase. É essa palavra, Amritaha. Se o Passanapalam também é finito, ou seja, se os frutos dados pelo Passana Yoga são finitos, como é que o Upanishad usa essa palavra Amrita, que significa eterno e infinito? Quando a Upanishad diz Amrita, como ousa Shankaracharya dizer isso? Lembre-se que Shankaracharya comentou todos os Dasha Upanishads, todos os 10 Upanishads mais conhecidos hoje em dia, que se usa para estudo, foram comentados por ele. Belos comentários. Não só isso, muitos outros acharyas posteriores também escreveram subcomentários. Portanto, Shankaracharya levanta uma pergunta, e ele responde que a palavra Amrita significa relativamente eterno. Isso porque a palavra eterno tem o significado absoluto e também o relativo, né? Aqui a palavra amrita refere-se à eternidade relativa, àquela que está vinculada ao ciclo daquele on. Então ele chama aqui, ó, amritatuam apekshika, relativa, né? É a amrita de cunho relativo, e não essa aqui, antiantica, infinita sem fim, tá? Tuan aqui quer dizer qualidade. Qualidade de uma eternidade infinita. Qualidade de uma eternidade relativa. E aí, naturalmente, vem a pergunta, né? Surgirá uma pergunta. Nós temos esses dois eternos, etc. Para isso, nossa resposta, aí ele vai pular para o cotidiano. É que mesmo na linguagem comum, usamos tais expressões. Dizemos, ele conseguiu um emprego permanente. Anteriormente, ele estava em estágio probatório por 6 meses. Agora, recebeu uma carta de confirmação. Então, o trabalho dele é o quê? Permanente. Diga-me, o que você quer dizer com permanente? A empresa em si não é permanente. A própria terra não é permanente. As pessoas, nem o empregador nem o empregado, são permanentes. Todos são impermanentes. Sendo assim, como você fala sobre emprego permanente? Você dirá permanente em comparação com o período de 6 meses. Isto é, permanente quer dizer relativamente mais longo. Isso é chamado de permanência apexíca. Brahmaloka também é só permanência apexíca. Até mesmo a vida de Brahmadi, de Brahma, Brahma, é o Criador, é permanência apexíca. Ela dura o tempo que durar a manifestação. Essas são as limitações do Passaná. Uma outra coisa também, o que a escritura usa Amrita aqui, é porque Angira está falando com Shaunaka, que é um karma yogi, né? Então, ele tem que tocar esse karma yogi.
né? Tem que explicar para esse Karma Yogi, nas condições em que um executor, em que um Karma Yogi é capaz de compreender, né? Então, ele vai falar dessa eternidade, que na verdade é relativa, mas frente àquele indivíduo que está realizando atos, ela parece uma eternidade mesmo, né? É aquela coisa que o Vedanta vai fazendo. O Vedanta vai chegando no nível de significado que o estudante tem. Depois ele puxa o estudante e tira aquilo. Ele tira fazendo como? Apresentando o conceito vedântico. Depois ele vai trabalhando o estudante e finalmente ele remove aquele conceito e apresenta outro, cada vez mais diluído, né? Até chegar ao ponto em que a sua mente não consegue mais se identificar com nada, tá? Então, ela está boa para ouvir, ela está boa para, de um Shravana, entender, compreender profundamente qual é a identidade dela, uma identidade que não precisa estar relacionada a nada, que é o contrário, graças a essa identidade verdadeira dela é que tudo se relaciona, né? Esse é o caminho do Vedanta. Então, às vezes faz isso, joga uma palavra assim para poder se comunicar com a pessoa, né? É uma eternidade que relativa, mas para o estudante ela é impressionante, até que o Vedanta retire aquilo, e apresente outra coisa para ele. E assim vai. Como é que se aproveita isso? Você aproveita isso vendo a importância das definições na sua vida, né? Você vê isso sabendo qual a importância que você dá a se descrever, descrever os outros ou descrever a vida. Se isso para você é muito importante, você entende como é que o sistema do Vedanta funciona, porque para todas as pessoas isso é importante. Nós somos criaturas vernaculares, somos simbólicos. Nós usamos verbo, nós usamos nomes para representar coisas, né, para dar significado. E aí acaba dando significado a nós mesmos. Estuda sua mente com cuidado, que você vai entender por que que o Vedanta insiste tanto nesse modo de lidar com o conhecimento, né? Porque o Vedanta sabe que o nosso vínculo com o pensamento verbal, aquele que fala, que usa palavras, é o que agarra a gente nas coisas. Porque só o pensamento verbal é capaz de contar uma história de você para você mesmo. Você não conseguiria contar uma história de você para você mesmo só com símbolos. Não, você precisa descrever esse símbolo. Esse símbolo é o que se chama de sua vida. É a minha vida. Está descrita. A pessoa vai e pergunta assim: prazer, qual o seu nome? Aí a Marinéia, meu nome é Marinéia. Aí, fale de você. É sempre assim. Quantas vezes a pessoa diz assim, né? Me conta mais um pouco de você. Aí, depois de um tempo de Vedanta, você fica assim, pô, mas eu não tenho nada para falar para essa pessoa, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui que eu estou dando importância. Aí você puxa uma conversa qualquer, né? Só para começar, depois devolve a conversa para a pessoa o mais rápido possível, vai fazer o papel de bom ouvinte, deixa ela falando bastante. É assim, né? O nosso registro é um registro verbal mesmo. A gente está sempre contando histórias de nós mesmos para nós mesmos. E aí a gente vai e fala para os outros. Esse é o Giva. O Giva é isso aí, não tem muito como sair disso, né? Não é assim para ficar avacalhando o Giva, é o desenho dele assim. Não é à toa que a gente tem um aparelho de reprodução verbal excepcional, né? A gente tem um lobo frontal enorme, a gente tem comandos cerebrais incríveis, né? Físicos, para executar esse diálogo fisicamente e mentalmente. Olha como a gente é capacitado para isso, a gente é desenhado para isso. Só que, como não somos isso, a gente tem que explorar esses vínculos, desfazê-los, né? E ficar abertos para esse clique aí do Vedanta. Tá joia? Aí olha como é que eu sou verbal, eu já estou pensando, eu vou fazer um chá. Você acha que eu precisaria estar pensando assim, verbalmente? Eu vou fazer um chá? Claro que não. Não é? Tudo viciado. Nós somos todos viciados. Crack people, tudo viciado em palavra.
Vamos lá. Então, a Betânia fez um comentário quando a gente estava indo para o chá. Ela disse assim: pô, isso aí é Ishra que comandou você. Sim, eu concordo com você, mas é que aí já não estamos nem mais falando para fazedores, né? Aqui a Upanishad ainda está levando em conta o fazedor, né? Porque o dilema é esse, né? O fazedor tá cogitando que ele possa alcançar a libertação através de uma ação. Mas no Vedanta, quando a pessoa vai estudando, ela estuda a experiência ordinária dela, e ela diz que ela vê claramente que não tem como ela ser o fazedor da ação. Isso aí é a própria ciência, né, neurolinguística, na formação de palavras, a própria física está vendo que essas intenções, essas mobilizações ocorrem antes que façamos ideia sobre isso. Então, esse que está indo sempre atrás é o descritor, né, que é uma das coisas que o ego faz. Ele descreve uma coisa que já está ocorrendo. Por isso que às vezes eu brinco e chamo assim. Sempre que você vê um cara descrevendo algo, é o lanterninha, é o cara que está lá atrás da fila. Já está tudo ocorrendo, o mundo já deu uma volta, ele está atrás. Ei, olha só, o mundo está dando uma volta. Não, o mundo já deu a volta, mas ele está escrevendo. Não, está dando a volta. Esse é o diálogo interno da pessoa com ela mesma, né? Ele está sempre, né, referenciando a identidade dele com base nas coisas que já estão ocorrendo. Aí ele, para ele fazer isso, ele vai e usa a palavra. Essa é a função do ego. Onde é que a gente estava aqui? Que pensamento vai surgir daqui 1 minuto? Pois é. Para onde irão seus olhos daqui a um minuto? Qual o pensamento que vai surgir, né? Me diga quais são os seus próximos 10 movimentos do corpo. Porque você não tem como saber isso, cara. É que eu estou te falando, É, você e pega isso. aí, e aí, né, Alex, é interessante porque parece não, mas são vários níveis, né, de entendimento. Então, primeiro nível é que você está totalmente identificado, né, com o seu corpo, com sua mente, não Aham, sabe nem que. Num segundo momento que você começa a ter consciência que você, não sou os meus pensamentos, tudo, né? Tem algo que surge, desaparece, muda. Aí depois tem um terceiro nível que daí você fala assim, poxa, nem são meus os pensamentos, né? É tudo Ishvara e as programaçõezinhas embutidas aqui e esse canal aqui interpreta essas programações, sei lá. é. E aí, no último nível, é isso. Bom, nem tem nada. No Assim, último, tipo, no último, nem no último tem, nível nem só tem tem, nem você. tem Ishvara, Não né? tem Nem mais tem nada. Ishvara, tipo, É. não há uma interação, né, com algo, porque só há um sem um segundo, né? Aí, É. né, A assim, porque cada realidade. hora a gente está olhando por um prisma, né? Mesmo aqui estudando É, Vedanta, eu olho por todos esses, eu passo por todos esses prismas, assim, às vezes no meu dia. é. Sim, sim, a realidade experiencial, ela não dá para ser negada porque ela é experimentada, né? O que dá para ver é que ela é você sobreposta a você mesma, né? Mas Mithya não nega Satya e nem vice-versa, mas Satya se resolve em Mithya. Quer dizer, Mithya se resolve em Satya, né? O que quer dizer que do ponto de vista do que você é, tudo é você. Né? Mas essa Upanishad, ela está lidando com karmis, né? Então, inicialmente, você tem aqui fazedores. Se você tem fazedores, na visão deles tem mundo, porque o fazedor ele atua no mundo. E como são religiosos, você tem uma tríade ainda aqui, né? Você tem o fazedor, você tem Deus e tem o mundo, né? A Upanishad agora, ela vai começar a falar no capítulo 2 ela vai começar a falar logo de Brahman, mas ela vai falar de Brahman com referências do mundo manifesto.
A Upanishad ela vai aonde o cara pode entender, porque ela está tentando exprimir algo que não tem como exprimir através de palavras. Então, ela vai ter que trabalhar isso indiretamente, né? Então, esse é o ponto aqui, né? Mas o engraçado é que sai daqui com base no conhecimento, tomando essas três referências, e no final da Upanishad não fica referência nenhuma, né? Foi um caminho, né? Já Narada, nos Sutras Devocionais, ele parte de outro posicionamento, né? Esse que é o bacana da Upanishad. É um grande engano que vai sendo corrigido. Eu sou uma pessoa, ali está o mundo, e se eu sou religioso, tem Deus. Aí o Upanishad vai dizer, tá, tudo bem, mas o que que você tem a ver com o mundo e o que que você tem a ver com Deus? Ou, na verdade, o que que o mundo tem a ver com Deus? É assim que eles vão trabalhando, eles vão removendo. Isso é o Adyaropapavada. Aí a pessoa, durante o dia a dia dela, ela pode ver esses passos ocorrendo mesmo, né? Ela pode ver eles se desenvolvendo simultaneamente na mente dela. Ela não precisa, né? O que que eu estou querendo dizer é que ela não precisa negar as representações dela e de qualquer ser humano. A única coisa que ela tem que negar é a identificação dela com as representações dela. Só isso. Negar é compreender que não é assim. Mas como tem que desempenhar, né, entre aspas, ações no mundo, entre aspas, aí a mente do estudante, do investigador, vai trafegando entre essas várias identidades, né, de um modo utilitário, mas não identificado. Por isso que tem que investigar sempre, porque às vezes nesse tráfico você é apanhado numa identidade, porque é tudo muito rápido. Você está trabalhando com mente, a mente identifica instantaneamente, entendeu? É um outro veículo que trabalha extremamente rápido, né? Instantâneo. Então tem que ir dando uma passeada nisso, né? São várias, é como a Betânia disse, vai aparecendo vários desses, assim. A coisa é não se identificar com nenhum desses processos, né? Você vai vendo como representações, que é o que são mesmo, né? Mas se escorregar para uma identificação, às vezes ocorre, especialmente quando tem alguma compressão emocional, assim, quando a pessoa leva algum choque emocional, aí essas identidades, pum, captura o cara. Mas aí a pessoa investiga, ela se reposiciona e tudo volta ao ponto real, né? Aquele sistema lá do Paramartananda, né? É a frequência com que a identificação ocorre, a intensidade e a recuperação. Esse é o sistema de avaliação dele. Por que que ele tem esse sistema de avaliação? Porque imagina quantas vezes ele se reidentificou o tempo todo. Ele faz isso porque é útil, porque isso aqui é uma coisa de mato, né? Você está no mato assim, sem orientação nenhuma. Volta e meia vai esbarrando nas árvores, nos espinhos, é assim mesmo. É muito embrenhada, a psique humana é muito embrenhada, né? Ela é muito, muito cheia de nuances, por isso que você tem que ter métodos, por isso que você tem que ter orientações para lidar com isso. A captura é muito rápida. Eu vou ler mais um parágrafo que ele terminou aqui. Ele disse, ó, Brahmadia, permanência relativa, apekshika. Essas são as limitações de Upasana. As mesmas do Karma Yoga. Por quê? Porque são fazedores, né? Um é um fazedor ritualista, o outro é um fazedor mental. Está executando ações. Mas se uma pessoa usar karma e o passana como yoga, vai obter benefícios, né? Ele está falando como práticas, né? Como práticas dentro do Veda, tá? Vai obter benefícios e também vai compreender as limitações. O emprego inteligente de karma e upasana é usá-los obtendo o benefício que pode ser alcançado. E qual é o outro emprego inteligente? É conhecer as limitações. Aprenda as limitações e passe para a próxima fase. A Upanishad diz que muitas pessoas os usam, né? Karma Yoga e Upasana Yoga, mas não sabem como seguir em frente. E muitas vezes não querem. É simples assim. Não estão interessados. Qual o problema? Deus tem lugar para todo mundo, né? Ishvara
Tudo que você está vendo no mundo ocorrendo de bom e ruim está ocorrendo porque Ishvara tem um lugar para isso no mundo, né? Então, tem lugar também para muitos praticantes que não estão interessados, e daí? Né? Isso não tem nada a ver com a gente. Entretanto, existem alguns raros estudantes, que o Swami chamou de inteligentes, então ele está falando da gente, como os estudantes de um Astika Samadhyam, ou seja, uma congregação de ásticas, de sábios, né? Que conhecem karma e o passaná, entendem suas limitações e dizem: para mim, não está bastando isso aqui. Tem mais alguma coisa? Aí a Mundaka Upanishad diz: sim, tem o que nós estamos chamando aqui de Paravidya. Venha, vamos ver o que é Paravidya e como é que você vai lidar com isso. É isso, é simples assim, é tudo muito simples. Tudo muito simples. Beleza? Então, agora ele vai falar da transição. Que transição? A transição de A para A de A, desses conhecimentos aqui finitos, temporais, que dão resultados limitados, para o conhecimento que vai te dar um resultado duradouro, um resultado que não tem como acabar, porque ele é você. É simples assim. Engraçado, né? O cara sai de resultados e começa a prestar atenção nele, finalmente, né? Um monte de resultado direcionado ao fazedor. Mas quem é o tal do fazedor, afinal de contas, né? Qual é a natureza dele? Essa que é a questão, né? O conhecimento inferior ele está ligado ao fazedor, mas o conhecimento superior pergunta: ei, peraí, calma. Antes de ficar fazendo coisa, o que é isso que está fazendo coisa? É isso, é isso mesmo que faz coisa? O que é coisa? O que é fazer? O que é isso, afinal de contas? Tudo isso aí que você está falando. É o questionamento em cima daquele que se toma como uma entidade separada. O que é entidade separada? Né? Faz sentido isso? A investigação vedântica do cotidiano vai te mostrar que não. Você não tem base para afirmar nada disso, que as pessoas afirmam sobre si. Que nem aquela historinha, né, das três indianas, né, uma delas estudante de Vedanta, que elas vão ver lá um ente muito querido que morreu. Né? Então, elas esperam, todas as pessoas saem, né? E elas entram sozinhas, são três. Aí duas ficam olhando, meio consternadas, tudo. Aí uma delas pergunta, olha que pergunta bacana. Eis aqui um corpo, onde está o homem? O que ela está querendo dizer para as meninas? Ela diz assim, olha só, não é o mesmo evento, não é o fulano que vocês conheceram, isso aqui é um corpo. Cadê o fulano? É o fulano? É parecido com ele? Ele se mexe, ri. A pele disso aí está dura, né? Os músculos estão enrijecidos. Vocês estão diante de um defunto. Cadê ele? Onde está o homem? Eis aqui o corpo. Aonde o homem? Essa é a investigação. Isso escapa no cotidiano das pessoas. Escapa. Escapa. Esse óbvio ululante das coisas escapa. Né? Eu estou ouvindo. Como assim você está ouvindo, cara? Pô, ouvir o som que está batendo aí é um todo orgânico. Você não consegue dizer agora eu vou ouvir isso, vou ouvir isso, vou ouvir isso. Não existe isso. Né? Então, como o Marcelo falou, vamos lá, é você que está pensando? Quais são os seus três próximos pensamentos? Escreve agora. Pô, não sei. Os dois, não sei. Qual é o próximo? Pô, pelo menos o próximo eu sei. É dizer assim, eu não sei. Já é alguma coisa, né? Você já está sabendo que não sabe nada, já é um enorme passo. Ou só sei que nada sei. Só sei que nada sei, e que já é saber pra caramba. Já é saber demais. A única coisa que dá para você saber é isso, é saber que você não sabe, né? É isso, a investigação ela vai mostrando isso, né? Vai mostrando essas coisas. Essa que é a transição. Quem é esse que está dizendo que sabe, que ouve, que cheira, que pensa? O que é isso? Qual é desse aí, né?
Você não sabe nem qual é o próximo pelo que vai nascer no seu corpo. Você vai saber da sua vida. Que sua vida? Aí eu olhei assim, você está viajando. O que que é a sua vida, cara? O que que é isso de sua vida? Como assim? O que que é seu? Pronto, essa investigação vai derrubando tudo que a pessoa, né, está tendo como referência. Tudo isso são referências que vão ter que sair. Vão ter que sair porque não são naturais, não são nós. Aparecem em nós como nós, mas não são nós, não precisamos delas. Isso é meio esquisito de falar sobre isso, mas é um óbvio. Bom, então é isso, né? Até passou do tempo, ó, viu? Eu me empolgo aí com vocês, a culpa é toda de vocês, vocês são os culpados. Vamos lá, então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Muito obrigado a Ishura, ao Dakshinamurti, a essas escrituras maravilhosas. Muito obrigado a esse computador, a essa interface que permite a gente passar por tudo isso digitalmente também. Não estou fazendo propaganda de empresa nenhuma, tá? Mas que é uma invenção que pode ser útil, pode. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.